Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moacir, licenciado em Biologia pela Uningá, licenciado em Química pela Universidade Estadual de Maringá, especialista em Biologia e Metodologias do Ensino e Ensino Superior pela Unicesumar, mestre em Química pela Universidade Estadual de Londrina. E hoje quero continuar com vocês, o nosso vídeo, para falar um pouquinho sobre uma parte importantíssima aí dentro da Química, que é a cinética química. Mais especificamente, uma continuação do nosso vídeo número 1, que falava sobre a velocidade média. Hoje vamos comentar sobre os fatores, os fatores que vão influenciar na velocidade das reações. O primeiro fator que eu vou comentar com vocês é a superfície de contato. Veja, por exemplo, que quanto maior for a minha superfície de contato, maior será a minha velocidade da reação. Isso acontece por quê, pessoal? Porque existe na superfície de contato um grande número de moléculas reagentes que vão colidir de uma forma favorável. E essa colisão favorável, ela favorece a formação de novos produtos. Que é um exemplo bem simples, dois comprimidos. Imagina um comprimido inteiro e um comprimido triturado. Obviamente, se for um comprimido efervescente, você colocá-lo na água. Quando você coloca na água o comprimido triturado, observa-se que ele vai dissolver primeiro que o inteiro. Nesse caso, a gente pode pegar um exemplo também da sabedoria popular, A sabedoria popular diz que para você acender uma fogueira, você coloca lascas de madeira e não uma tora inteira. Nesse caso, o carvão ele tem a superfície de contato maior, por isso ele potencializa a velocidade da reação. Então, esses fatores que nós citamos aqui constituem este ponto inicial, que é a superfície de contato. Maior superfície de contato, maior a velocidade da reação. Além disso, pessoal, nós temos aí um outro ponto, um outro fator que vai influenciar nessa velocidade. Esse outro fator que vai influenciar na velocidade é a temperatura, pessoal. Por quê? Quanto maior for a minha temperatura, maior será a velocidade da minha reação, cara. Vamos lá. Por que isso aí que acontece, pessoal? Porque a energia cinética das moléculas das substâncias, no caso os reagentes, ela aumenta, ou seja, ela começa a movimentar com uma velocidade maior, promove choques efetivos numa potencialidade maior quando você aumenta a temperatura do produto que você está pretendendo formar, Então, você está, por exemplo, alguma coisa que você tenta dissolver, Você tenta dissolver na água fria, tenta dissolver na água quente. Dependendo aí, do que você está trabalhando, você vai observar que a temperatura é um exemplo bem simples do cotidiano de nós utilizarmos. E aí, dentro desse contexto, a gente pode até trazer aqui um gancho para falar sobre a pressão. A pressão também seria um fator que influencia a velocidade das reações. Ora, vamos fazer aí um feijão, feijoada. Pega uma panela aberta e uma panela de pressão. A panela de pressão, então, ela tem a função de tornar mais rápida essa reação, certo? Tendo em vista que as reações elas são rápidas, moderadas, lentas, muito rápidas, muito lentas e assim sucessivamente. Certinho, galera? Superfície de contato, temperatura. Bem, a concentração, pessoal, também é um fator que é observado aqui. Ou seja, quanto maior for a concentração dos reagentes, também maior vai ser a velocidade das reações. Porque quanto maior for a concentração, as chances das moléculas reagentes colidirem, ela também é maior, Isso facilita muito a formação de produtos. Mas talvez, dos mais importantes fatores que nós tenhamos que citar aqui, o catalisador seja um dos mais cobrados, cobrados aí nos concursos, vestibulares, na escola, no Enem, O Enem, por exemplo, esse ano tinha uma questão sobre catalisador, ano de 2019. Então vamos ver o que é esse catalisador, pessoal. O catalisador, ele influencia na velocidade da reação. Por quê? Porque ele busca um caminho alternativo, Vamos pegar esse gráfico aqui para vocês analisarem melhor o que eu estou dizendo. Veja só, pessoal. Mais uma folha aqui. Agora sim. Veja lá, nós temos aqui um gráfico. O que nós vamos observar nesse gráfico? Nós temos a energia, certo? A energia. Veja que aqui, eu tenho a posição inicial dos reagentes. Esse reagente pode ser, sei lá, A mais B. Aí eles vão adquirir uma energia, eles adquirem uma energia, chegam ao ponto máximo do gráfico, que é esse ponto aqui. Esse ponto aqui,
nós vamos chamar de complexo ativado. Nesse ponto, pessoal, do complexo ativado, é onde A mais B, da minha reação genérica, eles vêm e colidem. Para formar o quê? Para formar o produto, né? Vamos supor, A mais B formou CD, por exemplo. Algo nesse sentido. Nesse caso, pessoal, veja que eu precisaria de duas formas de energia. A primeira que eu marquei em vermelho e essa segunda que eu vou potencializar a curva, ou seja, vou chamar essa de curva número 1 e essa aqui, ó, de curva número 2. Veja que esse valor aqui, o valor x, ele é maior para a curva número 2 quando você compara com o valor x do complexo ativado da curva número 1. Por quê, pessoal? Na curva número 1 eu tenho a reação catalisada, ou seja, eu tenho a reação mais rápida, maior é a reação. E veja que ela busca um caminho alternativo. A distância entre a energia de ativação sem catalisador, ela é menor com catalisador. Então, se eu tivesse, por exemplo, um número 20 e um número 80, por exemplo, aqui, ó, se aqui fosse 20, aqui fosse 80, aqui fosse, por exemplo, 60. Veja que a reação, quando ela é catalisada, ela tem uma energia de ativação que tem uma diferença entre 20 e 60, ou seja, 40, e não 20 e 80 para dar 60, isso em quilocalorias, quilojoules, né? Que no caso o gráfico está em quilojoules, certo? Muito importante esses gráficos nós interpretarmos eles, tá, pessoal? Então aqui no final nós temos a formação de um produto. Só lembrando, pessoal, que quando a energia dos reagentes ela é maior do que os produtos, nós temos aqui no caso uma reação que libera calor, né? Nesse caso aqui, nós temos uma reação exotérmica. Veja que os reagentes estão acima dos produtos. Onde que está o ΔH dessa reação? Está entre esse ponto e esse ponto. E aqui eu tenho o ΔH da reação e aqui o caminho que se completa a reação. Certo, pessoal? Bem interessante vocês analisarem exercícios que tem gráficos, né, porque serão legais aí de você tentar resolver, né, calcular a energia de ativação, calcular o ΔH, e assim como outros pontos que nós podemos extrair aí de gráficos e exercícios, né, que geralmente acontecem e que as universidades, né, elas costumam colocar, né, as provas da escola, o professor gosta de colocar, para trabalhar aí a cinética química. Certinho, galera? Bem, se você entendeu então os fatores que influenciam na velocidade das reações, marca aí o seu amigo, compartilha, manda esse vídeo para um outro amigo, né? Para vocês nunca mais terem dificuldade na química. Embora a química ela é uma matéria até legal, né? Uma matéria fácil, uma matéria tranquila. Usamos aí a internet então para divulgar aí o conhecimento científico para toda a galera. Então você faça parte também aí desse círculo, né? Vamos levar o conhecimento aí para além dos muros escolares. E aí, galera, siga as redes sociais, inscreva-se no canal e não perca nenhuma atualização. E aguardo vocês até a próxima, galera. Até mais!